E aí pessoal, beleza? Eu vou estar mostrando aí um pouquinho para vocês hoje aí de algumas situações aí que a gente acaba recebendo aí no dia a dia aí, né? Às vezes chegam umas placas aí para a gente restaurar aí com estado de conservação muito ruim. Caixas que às vezes os donos quebram e acabam mandando para a gente aí. Então na sequência do vídeo aí eu vou estar detalhando um pouquinho para vocês aí, beleza? Bom pessoal, tô com mais uma caixa aqui da linha Logos Pointer, né, Escort europeu, tá? Docar Restaurações aí para mais um vídeo. Essa aqui tá cheia dos probleminha, né? Não sei se essa aqui é WD, tudo indica que é comum aparecer umas pra mim aqui toda lambrecada de óleo. O problema do WD é isso aqui, ó, ele acumula um monte de sujeira, tá? E essa caixa aqui tem alguns probleminhas, vamos ver se ela não rebentou trilha, algo... tá com bastante superaquecimento, ó. Aqui arrebentou a tampa com tudo, chega a derreter tudo. Vamos ver se não rompeu trilha. Vamos abrir ela aqui agora e vamos ver como é que ela vai estar por dentro. Bom, a caixa de fusíveis, né, como eu já imaginava, cheio dos WD por dentro. Isso aqui vai até atrapalhar em identificar aí as situações. Vai ter que lavar ela bem, ó. Onde torrou aqui, ó, tá meio mole o pino, tá? Olha só, certo? Aqui, ó, isso é normal, a maioria delas vem bastante suja aí pra mim, tá? Isso aqui é corriqueiro, normal, né? Só que aí joga o óleo, o WD, aí é que ele acumula mais ainda sujeira mesmo, tá? Então isso aqui a gente dá um talento, lava, enfim, deixa limpinho aí, parecendo novo. Só que aqui é o seguinte, aqui a gente não vai ter outro caminho, vai ter que abrir os lacres dela todinho aqui pra gente poder ver, tá? Se realmente salva essa placa aí, porque algo me diz onde ela torrou aqui, ó. Tá bem mole os pinos, tá vendo? Ó, tá? Se não rebentou a trilha aqui na parte interna. Tem outros pinos mole aqui também, ó. Tá? Então vamos... Eu só vou conseguir visualizar legal aí após deslacrar ela. Vamos lá, seguinte. Olha só. Nós temos um problema grave aqui, tá? Eu rompi os lacres, eu abri ela, a tampa do meio ainda tá aqui. E olha o problema que nós temos aqui. Tá. Gerou um curto generalizado com esse excesso de WD, arrebentou as trilhas. Essa caixa aqui é, eu diria, perca total, tá? Olha o que aconteceu, tá? Arrebentou as trilhas aqui. Essa caixa aqui nós não temos o que fazer mais em relação a isso aqui, ó. Rompeu as trilhas. Esse estorrado gigantesco que tava aqui, ó, né, com fusível mole e tal, ó. Tava na cara aí que nós tínhamos um problema grave aí pra resolver. Vamos soltar a tampa aqui, que eu nem soltei. Olha, outra trilha aqui também, tudo bem. Aqui eu até conseguiria dar um repasse aqui, né? E mais ou menos aí tentar resolver. 100% não ficaria, mas nós temos uma situação grave aí. Essa caixa aqui já era, tá? Ela arrebentou essa trilha aqui. Olha o tamanho da trilha, ó. A trilha vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Olha só o tamanho dessa trilha. Ela faz essa volta, roda aqui, sem chance. Por mais que tivesse uma outra caixa igual essa aqui, a probabilidade de entortar tudo e não conseguir fazer uma transfusão de trilha dessa aqui é gigantesca, tá? Porque essa trilha, na hora que você vai tirar ela da base de madeira, ela entorta. Que tipo de trilha que a gente consegue trocar? Que eu já troquei várias. Do cantinho assim, ó, estoura, tá? Uma trilha relacionada a fusível, que são as trilhas curtinhas, ó, uma trilha igual essa aqui, daqui pra cá, mete o estilete aqui, eu consigo arrancar e fazer a transfusão dela. Agora, só, tá? Beleza? Vamos ver o que resolve aí. Vamos precisar de outra caixa de fusíveis, essa aqui sem chance, tá? Tá aí, feito. E olha só o visual que ficou, né? Tá vendo? Bem melhor, né? Ó, é esse pino aqui, ó, alinhadinho, tá? Já fiz o alinhamento dele, tudo certinho, bacaninha. Então esse aqui a gente vai jogar fora. Então essa é uma das vantagens aí, tá? Eu vou aproveitar esse vídeo, eu afastei aqui, ó.
Isso aqui são trilhas que eu troquei, eu tenho um monte aí. Só vou usar só esse pedaço aqui, tá? Às vezes precisar trocar um terminal para fusível, para relé, enfim. Eu vou afastar essa placa aqui de lado aqui e a gente vai pôr outra, tá? A gente vai pôr uma outra aqui. Vou aproveitar o embalo aí da placa que o senhor Amauri de Tocantins, lá de Palmas, Tocantins, mandou essa caixa para mim. E olha a surpresa, você tá vendo queimado aqui, né? Essa placa aqui eu dei perca nela. Por quê? Pô, mas você não troca a trilha? Olha o tamanho da trilha. Vamos acompanhar aqui. Deixa eu ver se eu tiro essa tampa daqui. Essa tampa aqui tá fácil. Eu abri ela pra gente dar início no trabalho. Ele jogou Caro 80, tá? Nessa placa. Por isso que ela tá toda manchada assim, ó. Toda oleosa e tal. Ele jogou Caro 80 aqui. Foi o que eu achei mais rápido aqui. O nosso amigão aqui que eu uso muito, cotonete. Vamos acompanhar o tamanho dessa trilha aqui. A trilha rompeu aqui, ó. Tá? Então, ou seja, eu dei perca nessa placa. Essa trilha aqui também danificou. Certo? Então vamos analisar. Olha o tamanho dessa trilha. Ela faz essa volta aqui, aqui e morre aqui, certo? E ela já encerra. Ela faz essa volta aqui e também morre aqui. Essa aqui, provavelmente, se eu tivesse outra, que é o caso, essa placa é raríssima, tá? Talvez eu conseguiria. Agora essa aqui, vamos acompanhar o tamanho dessa trilha que rompeu. Vamos vir desde o começo dela aqui, ó. Vamos fazer a volta todinha. Essa trilha começa aqui, ela faz essa volta todinha. Essas partes fininhas aqui são extremamente complicadas. Ela vem, passa por aqui, ela engrossa aqui, ela sobe aqui, ela faz essa volta todinha aqui, vem e morre nessas duas soldas aqui. Olha o tamanho dessa trilha, sem qualquer condições de fazer uma transfusão aqui, tá? Então foi perca nessa placa. Ela tem também um outro torrado ali também. Enfim, essa placa tá bem danificada. Isso aqui é perca. Vai ficar aqui, ou eu vou devolver para ele, eu vou ver, mas provavelmente falou que nem quer que manda para não encarecer frete. Algumas dessas placas aí foi isso aí, ó. Chegou aqui para mim quebrada, não tem condições, acabou ficando de doadora de peças aqui. E lá atrás, quando o Dokar aqui começou aqui, lá em 2016, antes de eu liberar para vir serviços para mim, tá? Eu treinei aí, comprava essas caixas de fusíveis na OLX e Mercado Livre e tudo mais para praticar. Eu tenho uns outros vídeos, talvez falas repetitivas do que eu expliquei aqui, mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu consigo trocar, vai ter vídeo de troca de trilha aí que eu vou estar publicando, tá? Essa caixa aqui acho que é de um Logos, é um pointer, mas ela aplica também Logos, Verona, Escort, enfim, mas nesse caso o carro dele é um pointer, tá? Acho que é um pointer 95. De repente o proprietário que já aconteceu isso, pô, teve que comprar outra placa, ele assiste o vídeo e vai falar, poxa, mas ele falou que não tinha jeito e tal. Gente, cada caso é um caso. Vamos de novo pegar a verdinha que tá aqui do lado e vamos analisar. Cada caso é um caso. Eu faço a tentativa, se eu tiver. Nesse caso, era uma outra placa igual essa, eu consegui trocar uma trilha desse tamanho. Mas observe aí a coerência. A parte mais fina dela é essa, que nem se compara com o fininho desse aqui, ó. Qual que é a dificuldade? Isso aqui é uma base de madeira, tá? Isso aqui é uma base de madeira onde essas chapas de ferro, essas trilhinhas aqui, ó, a chapa de ferro é colada. Na hora que você vai tentar tirar ela, ela entorta toda. Quando você vai tentar tirar ela danifica, ela deforma toda. E aí depois a gente não consegue mais fazer o caminho, certo? Certinho dela. Porque se um ferrinho desse encostar aqui, uma trilha dessa encostar na outra, já era curto, tá? Ela tem que ter esses espaçamentos aqui, ó. Por isso, na hora de fazer a soldagem, tem que ter o controle de qualidade, etc e tal. Isso aí, ó, tá vendo? Uma solda dessa não pode encostar uma na outra e tudo mais. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque há casos e casos, tá? Você pega uma trilha menorzinha, são várias trilhas de cantinho, tá? De placa, olha só, uma trilha facinho dessa aqui, ó, pequena aqui e larga que a gente consegue trabalhar. Uma trilha fininha assim, ó, trilhas pequenininha, ó, que estoura, ó. As trilhas bem pequenininha, então eu consigo, uma trilha dessa aqui que já tá até fácil, a gente vem aqui, termina de tirar, dessolda e consegue transferir para uma outra placa. Então cada caso é um caso, tá? Eu me esforço ao máximo, quando eu tenho uma caixa aqui que dá pra... eu reviro todas, a gente vê se acha uma trilha igual, quando eu acho, eu tento, tá? Mas nesse caso eu não tenho, já revirei aqui, não existe uma trilha igual essa e a probabilidade aqui de dar errado é enorme, tá? Sem condições.
tá? Se existisse uma trilha nova, comprasse para tirar a velha e você já tem o caminho certo, você vem só encaixa aqui no quebra-cabeça, tudo bem, mas nesse caso a gente tem que arrancar uma trilha daqui. E para arrancar uma trilha dessa daqui, o caminho não tem outro, tá? Vem forçando ela aqui e vem arrancando ela. Quando ela é fininha, se ela deforma inteira, ela entorta inteira quando ela faz essas voltas aqui, ó, tá vendo? Ela entorta toda, depois a gente não consegue achar o caminho certo dela mais e aí já era. Então, não tem como a gente prestar um serviço de boa qualidade, tá? Cada caso é um caso. Porque se você, proprietário, comprou uma caixa, mandou para mim, eu dei perca, teve que comprar outra, para você entender que cada caso é um caso, né? Porque eu filmei, eu te mandei, você entendeu a situação, porque o meu serviço é filmado, é detalhado e etc e tal. Uma simples caixa de fusíveis aí eu faço entre vídeos e fotos aí acima de... Uma simples caixa de fusíveis aqui para fazer o trabalho e tal, eu faço aí, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, a da vez essa aqui, vou concluir, né? Vou invernizar ela e tudo mais, tem essas etapas do trabalho, tá? E aí a gente vai tirando fotos e fazendo pequenos vídeos, explicando algumas coisas, onde tem trilha queimada, algumas placas dessa, não vou dizer todas, a gente não é enciclopédia. Mas, por exemplo, da linha Escort Zetec, eu mexo constantemente com esses carros. Todas as 12 numerações de caixa de fusíveis eu já mexi, eu mexo com todas, eu consigo identificar uma placa dessa só de vela aberta, assim, ó. Eu consigo saber qual o número da placa, enfim, tá? Dependendo do ângulo da foto, da filmagem, a gente consegue identificar, porque é a prática do dia a dia. Serviço muito repetitivo e a gente acaba, mas por exemplo, nessa linha Logos, Pointer, eu faço, a linha de trabalho é a mesma, mas aí o conhecimento já não é tanto, porque não vem tanto desses serviços para mim, tá? Então aos poucos a gente vai se familiarizando aí, beleza? Tá? Mas em alguns casos, por exemplo, a gente vê uma trilha dessa aqui, eu consigo dizer pro dono do carro aonde tem problema no chicote do carro, principalmente a linha Zetec, que tem muito problema de fio podre, desmanchando, esfarelando. Então, olha, tem que dar uma olhada no chicote de tal lugar, tem que ver isso aí, tem que ver aquilo, tá? A distância aqui, ou seja, uma caixa dessa do Tocantins aqui, a gente consegue informar o dono do carro a distância, enquanto o carro está parado, a caixa está aqui comigo, entendeu? Então cada caso é um caso, tá? Então é um vídeo mais curto hoje aí sobre isso aí, ó. A gente aqui da Ducar aqui, a gente tem material de reposição aí, até um pininho desse aqui, se estiver muito enferrujado, eu consigo arrancar ele daqui e trocar de outra placa, tá? Pra gente fazer aí, por quê? Pra garantir o resultado. Ferrugem com elétrica não combina, então não adianta. Então se você manda num auto elétrico comum aí, ele não vai ter o que fazer, simplesmente o pessoal faz ressolda, né? O pessoal joga a solda em cima da solda velha. Eu não trabalho dessa forma. A gente pega uma placa igual essa aqui, a gente arranca 100% da solda dela, trata isso aí com produto específico para tirar a oxidação. É um processo que leva alguns dias para fazer, tá? Tanto é que as caixas, eu faço caixas aí para durar aí pelo menos de novo 10 anos. Tá? A gente dá uma boa garantia do serviço que a gente faz, tá? Acima aí do padrão de mercado, enfim. Então é isso. Então para quem fez serviço comigo, muitos acompanham o canal da gente, né? Acaba assistindo os vídeos que a gente publica. Então para você entender que cada caso é um caso, igual eu já expliquei isso aqui para o seu Mauri, ele tá ciente. Aqui não tem o que fazer. Então providenciamos uma outra caixa dessa numeração para a gente poder fazer o trabalho para ele. Essa aqui infelizmente não tem o que fazer, tá? Deu perca, deu problema aí. Precisa verificar os chicotes lá também. Problemas, tá? A caixa tem vários problemas. Olha os torrados que tem aqui também, ó. Isso aqui seria o de menos, a gente troca, como eu disse aí, né, para garantir uma qualidade de serviço. Mas essa placa aqui estava bem judiada, bem feia, tá? Então o objetivo aí é a gente prestar um serviço de melhor qualidade, beleza? Às vezes até uma entrada, teve duas placas aí que eu já precisei trocar essa entrada de energia aqui, tá? Arrebentou aqui de tal maneira aqui, esculhambou aqui que eu precisei trocar. Então a vantagem que nós temos aí, esse tipo de material aí de reposição aí, para poder prestar um serviço de melhor qualidade e garantir uma caixa de fusíveis duradoura aí, para mais anos aí, e orientando à distância o dono do carro, para que ele possa, né, garantindo, porque isso aqui é uma central de distribuição elétrica, tá? Então, ou seja, se a fiação do carro estiver ruim, isso aqui não faz milagre. E muitos dos problemas, principalmente na linha Zetec, que acontece nas caixas de fusíveis aí, é em decorrência de fios esfarelados, fios podres, chicote irregular, que danifica a caixa de fusíveis. Na linha Zetec, até para acertar a injeção do carro, manter o carro pleno e funcionando, essa caixa de fusíveis aqui, a central elétrica, faz uma diferença enorme no carro.
Beleza? Então é isso aí o vídeo de hoje, tá? Até mais como se fosse uma nota de esclarecimento que eu vou estar publicando. Então, todo mundo que faz serviço comigo sabe o quanto a gente se empenha aí para tentar fazer com que o dono do carro não precise ter um gasto além do que ele já está fazendo aí com o serviço da gente. Seja peça, o que for. Mas cada caso é um caso e às vezes a gente não consegue fazer milagre aí como aconteceu aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. Resolveu ficar mais uma nota de esclarecimento. Para o pessoal que acompanha os vídeos da gente e tudo mais, porque cada caso é um caso. Ok? A placa que eu mostrei no vídeo aí, na sequência, o vídeo não encerra aqui. Peço que você permaneça até o fim para você entender. A placa em questão que eu mostrei, já estamos quase finalizando ela, né? Ó, já fiz a lacração de todos os pinos aqui. Tal, a gente já fez toda a parte de solda. Eu estou fazendo algumas correções aqui, vou fazer os testes, depois eu vou invernizar. Certo? Eu sempre faço o repasse da solda, uma parte do vídeo aí eu mostrei, uma solda ou outra que tiver furadinha, aqui por esse ângulo aqui na câmera frontal não vai conseguir mostrar, mas tem algumas correções que eu estou fazendo aqui. Mas o objetivo não vai ser sempre, tá? Vamos supor que seja igual eu expliquei na linha do Zetec, são 12 caixas. Eu teria que ter quebrado aqui uma de cada uma dessas caixas, e tem trilhas que só tem uma única na caixa de fusíveis. Então, ou seja, se eu tiver e eu puder, como já aconteceu, e eu mostrei algumas aí, eu tenho mais quebrada ali, de várias transfusões aí, eu trabalho há 7 anos com isso, eu já perdi as contas de quantas caixas de fusíveis eu restaurei. Mas, não é sempre que é possível. Por exemplo, a caixa em questão do Pointer aí, é uma caixa que eu fiz acho que umas 2 ou 3 dessa caixa de fusíveis ao longo dos 7 anos. Ela é bem rara, é uma das raras que tem para esse carro, tá? Ela é uma caixa difícil de encontrar. Então, se eu tivesse, né, o que eu consegui aí conseguir aí encontrar uma outra caixa de fusíveis para ele, não era viável. Eu vou pegar uma caixa que está inteira, está no estado de conservação melhor para tirar uma trilha para poder servir, isso não vira, ok? Então nesse caso não tem o que fazer. Então não é sempre que vai ser possível salvar a caixa de fusíveis do dono do carro. Tá? Agora, essa caixa vai ficar para mim aqui. A caixa em questão aí do vídeo aí, a bagaceira que ficou aí, ela vai ficar aqui para mim provavelmente, tá? Então, possa servir para doar aí de repente uma caixa rara. Futuramente, se alguma outra trilha dessa caixa de fusíveis aí que seja possível, uma trilha de menor tamanho, com espaçamento for possível, vai ser um prazer, como eu já fiz. Futuramente eu vou estar publicando outro vídeo sobre transfusão de trilha, onde eu mostro uma trilha danificada e o antes, o durante e o depois, ou seja, que eu fiz esse processo. De algumas aí que eu mostrei aí que tá faltando a trilha aí na caixa, que eu fiz transfusão para outras. Todo o meu trabalho é filmado e detalhado. Tudo que eu faço registros e mando pro dono do carro via WhatsApp. Essa é a minha linha de trabalho, tá? Então eu tenho isso aí registrado e guardado aí. Depois eu vou estar organizando aí um vídeo sobre esse tipo de trabalho, só mostrando isso, né? Aqui eu dei uma pinceladinha, a troca de um pino só que estava ruim dessa caixa verde aqui. Inclusive o pino em questão aí, tá? Que a gente fez a troca é esse aqui, ó. Ele estava todo queimado, eu já fiz a troca e tal, alinhei ele certinho, mas isso aí é corriqueiro para mim. Então eu sempre filmo, mando pro dono do carro, eu mostro aí para quem está contratando o serviço. Depois eu vou fazer uma edição aí um pouco mais curta, tá? Fazendo essa transfusão aí, mostrando para vocês um pouquinho da qualidade do nosso trabalho. Sempre aparece aí, né, os contatos da gente, eu deixo aí uma legenda aí no decorrer do vídeo. Precisando do trabalho da Docar Restaurações aí, é só entrar em contato, tá, com a gente aí pelo WhatsApp, Telegram, enfim, ligação, para estar agendando aí o seu serviço com a gente aí dentro da nossa disponibilidade de agendamento, trabalho mediante agendamento, tá? A gente vai acertando os serviços, essas caixas vai chegando para nós aí, do Brasil, por exemplo, a caixa em questão é de Palmas, Tocantins, então eu atendo todos os estados aí, até de fora. Eu já mandei uma caixa de fusíveis dessa aí para Inglaterra, né? Inclusive até virou, uma pessoa conversa comigo constantemente aí, o rapaz que mandou para mim a caixa de fusíveis, vira e mexe ele me chama, ele me tem lá no Face. Ele é português, montou lá um auto elétrico lá na Inglaterra, né? Segundo ele comenta e tal, uma explicação bem breve aí. Ele pertence a uma cidade lá em Portugal que, segundo ele, a idade do pessoal lá é muito avançada, né? É uma cidade pequena que tem muito idoso, então não tem muita oportunidade e tal, e ele acabou indo para a Inglaterra lá e montou o negócio dele lá na Inglaterra. E aí ele acabou achando meu vídeo, roda bastante desses casos, não é à toa que a gente fala muito desse caso, veio lá da Europa. E eu já atendi 2 vezes aí aqui na América do Sul, Paraguai e Argentina.
tá? Por incrível que pareça, um argentino entrou em contato comigo e disse que tem dificuldade lá de encontrar quem mexa nesses carros, e o carro foi produzido lá, tá? Então, eu já atendi todos os 27 estados, todo mundo já... os vídeos da gente circulam aí, o pessoal entra em contato aí. Então, tendo um pouco de paciência, às vezes tem época do ano que a gente está com mais serviço, às vezes tem época que a gente está com menos, mas para mim é um prazer atender a todo mundo aí, se você conseguir entrar dentro do agendamento da gente aí, beleza? Então, fica na sequência para ver o decorrer do vídeo aí, que o vídeo ficou bem interessante aí, o detalhamento sobre isso aí. Forte abraço. Tá aí, seu Paulo, ó, depois de lavada, lembrando, eu vou trocar o pino daqui, tá? Eu vou trocar esse pino aqui, ó. Tá? Eu vou procurar um pino ali agora e já vou fazer isso. Vou dar um jeitinho aqui de melhorar aqui, ó. Tem um pontinho ou outro aqui, tá vendo? Um furinho na solda, tá? Furinho na solda. Dá pra ver, né? Esses branquinhos aqui, uns pelinhos, tá vendo? Passei um pano aqui pra agilizar aqui. Depois eu vou pincelar. Ó, furinho na solda, tá vendo? Então, essas falhinhas que ficar da soldagem, aqui a gente pode preencher mais aqui, espalhar mais a solda. Tá? Então esse é o controle de qualidade, é feito dessa forma. Aqui, ó, se você olhar aqui bem, tem umas soldas furadinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Pega na filmagem aqui, tá? Então é isso, ó. Tá vendo? Ó, solda furadinha aqui, ó. Tá? Aqui. E a vantagem, onde a tinta já tá começando a soltar a tinta verde, quando eu invernizar ela, já forma uma película protetora aí já para compensar isso aqui, tá? Tá vendo? Furinho na solda. Então a gente vai dar uma melhorada aí nessa soldagem aí. Aqui já funciona, tudo ok, ficou bem soldado. Mas é mais para um controle de qualidade, para uma das vantagens aí de fazer, tá? Serviço. Fazer serviço aí com a gente aqui. A gente é especializado nesse tipo de placa. Então peça de reposição, ó, por exemplo, aqui, ó. Tá? Eu vou trocar esse pino, ó. Olha o estado que tá. Poderia lixar aqui e tudo mais, né? Mas por que? Se eu posso fazer a troca do pino e colocar um pino novo aqui, então a gente vai tirar um pino de uma outra placa que serve para isso, doador aqui. Eu vou tirar um pino desse aqui no melhor estado aí, que esse aqui derreteu o plástico e tudo, fazer a substituição. E o mesmo serve para fusíveis e etc e tal, quando há necessidade aí, a gente faz a troca. Esses pininhos, se tiver muito enferrujado, onde segura a bolinha de solda, chato pra caramba transpassar de um lado para outro da placa. Mas a gente é acostumado a fazer esse tipo de serviço aí há anos já, tá? Então essa é a vantagem aí, tá? Que a gente consegue, às vezes até uma trilha, transfusão de trilha que foi feita para outras placas aí, ó. Trilha rompida, a gente consegue fazer a troca, tá vendo? A trilha, bom, trilha que a gente conseguiu aí fazer a transfusão de uma placa para outra, tá? Tá vendo aqui? A placa já tá ali, já tirei, né? Do carro restaurações aí, coloquei de lado ali, ainda tá quente ainda, acabei de tirar. Tá? E olha o estado que tá isso aqui, ó. Certo? Então essa é uma das vantagens aí, tá? Tá meio quente ainda. Uma das vantagens aí da gente, tá? Que trabalha com esse tipo de placa já há anos, ou seja, você leva no autoelétrico comum aí, ele não vai ter como trocar esse tipo de peça porque ele não tem, né? Não é a área dele. Então agora aqui a gente já soltou aqui, ó. Tá vendo? Ó? O buraquinho já tá aqui. Essa parte que queimou a trilha de madeira aqui não tem o que fazer, tá? Então eu vou estar inserindo um pino novo aí, alinhando ele pra gente poder fazer. Depois eu volto mostrando como é que ficou aí o trabalho de transfusão.